a Deus. Eu vou te entregar uma revelação de Deus aqui agora, aonde o Senhor ele vai te mostrar o oculto e o escondido de uma situação que está acontecendo e não foi mostrada para você. Alguém te esconde essa verdade. Alguém te esconde algo que está acontecendo. O inimigo não quer que você saiba disso. Mas olha aqui. O Deus de Israel, ele ainda é Deus que mostra aquilo que o inimigo tenta esconder de você. Eita Deus, porque quando são coisas para embaraçar a sua vida, o inimigo faz questão de colocar no ventilador. Eita, para te entristecer. Mas quando são coisas que Deus decide fazer, o inimigo usa até pessoas para esconder de você. Meu Deus. A pessoa que você ama te esconde uma verdade. Só que olha aqui, muita gente ao teu redor já sabe, desde ontem. Só você que não sabe. E nesse exato momento, o Deus a quem você serve, ele vai te mostrar, porque o Senhor ainda mostra. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Só que o que está acontecendo, glórias a Deus, embora não tenha sido mostrado para você, como já foi dito aqui, o inimigo não quer que você saiba, porque isso vai lhe beneficiar. Isso vai lhe honrar. Vai trazer uma exaltação muito grande sobre a sua vida. Nos próximos dias, isso vai trazer para você um grande milagre. Embora não tenha sido revelado para você, embora não tenha sido mostrado para você, há um milagre muito grande para acontecer diante disso. Amém? Então, eu quero passar para você, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Amém? O que eu vou lhe entregar é uma palavra de Deus, é uma resposta de Deus e uma revelação dentro dessa palavra, aonde o Senhor mostrou que Ele é o Deus que te exaltará diante disso. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Essa crise que você está passando, ela vai ser superada. Essa crise que você está vivendo aí, ela vai ser visitada pelo Senhor. Algo só se sustenta até onde Deus quer. Algo só perdura até onde o Senhor permite. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que quando Ele não permite mais, eita terra de mistério, Ele muda as circunstâncias. Quando o Senhor não permite mais, Ele muda a situação. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui Deus permitiu, até aqui Deus deixou, até aqui muita coisa se complicou ao teu redor, muita coisa trouxe vergonha para você, mas de hoje em diante Deus não permitirá mais. E eu vou passar para você essa forte revelação. Amém? Muito bom dia você que está aqui nesse exato momento para ouvir a voz de Deus. A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a sua vida, bendita será a sua família, bendita será as obras das suas mãos. Eu estou vendo a mensagem de vocês, que a voz está baixa, não é isso? Produção, consegue me ouvir, produção? Tiago, aumente mais aqui, amém, o som para os irmãos. Alguém falando que travou, amados, mas eu acho que não foi aqui, amém? Quando é aqui, a gente sempre é a primeira a dizer. Aqui no meu retorno está normal. Tiago, glórias a Deus, aumenta o som para alguns irmãos, amém, Tiago? Glórias a Deus, não travou, né? Então, quando para a maioria dos irmãos não tiver travado, quando para o retorno da gente aqui não tiver travado, é bem provável que foi aí na sua internet, amém? Mas continue aí, amém? No nome do Senhor Jesus, não saia. Tá tudo ok para alguns irmãos, Tiago, mas para alguns está baixo, então aumenta por via das dúvidas. É a voz mesmo. Glórias a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço o ok de vocês.
E eu vou pedir desde já para você colocar o seu pedido de oração, como sempre, aí abaixo nos comentários, amém? Ao final dessa live tem uma oração pela sua vida sentimental. E se você quer ser inserido nessa oração, alcançado, você deixa o seu pedido aí nos comentários, porque quando a gente vai orar, a gente apresenta ao Senhor todos os irmãos que pediu oração aí abaixo nos comentários. Agora, se você tem uma causa urgente para apresentar ao Senhor, que você precisa muito que Deus venha agir com pressa, coloque a frase, ora por mim, você que precisa de um agir de Deus muito rápido. Amém? Deixe também a sua curtida no nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante aqui pra gente, não que a gente esteja buscando pela sua curtida só isso, não é isso. Essa é a linguagem que o YouTube entende que algo é bom. E eu lhe pergunto, a palavra do Senhor é boa? Essa palavra que está chegando até você traz o alimento espiritual de Deus para a sua vida? Como você recebe essa palavra na sua casa todos os dias? Traz para você algum alívio para o seu coração? Então, se traz, isso aqui é bom. Então, a forma de você dizer que isso é bom é assim. Amém? Para o YouTube é desse jeito. Então, é a forma de você fazer isso. E quando você diz assim, YouTube é bom, aí você está dando um feedback desse conteúdo. Amém? E aí o que o YouTube faz? Pronto. Já que é bom, então eu vou mandar para mais pessoas que também precisam. E quem é que vai lhe recompensar? Com certeza é o Deus de Israel, aquele, glórias a Deus, que vela para recompensar aqueles que fazem a obra dele. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Tem gente dizendo aí, eu deixo todas as lives. Então Deus te abençoe, que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus. Amém? Glórias a Deus. Ao vivo, nesse exato momento, tem irmãos que dizem, está ao vivo ou não? Para você saber se está ao vivo, já ensinei várias vezes. Dá um toque leve na tela, só um toquezinho leve assim, ó, só isso. Quando você faz isso, aqui ao lado tem uma palavrinha de branco, com o nome ao vivo, amém? Letras brancas e um pontinho vermelho. E quando não é ao vivo, aparece o quê, minha missionária? Quando não é ao vivo, vai aparecer a palavra estreia. Estreia é uma live que não é ao vivo. Ela já aconteceu alguma vez, ela é gravada. Então não tem como você se enganar. Amém? Você vai saber quando é ao vivo e quando é gravado. Mas eu entendo assim, sabe? Que quando Deus quer falar com você, Ele vai falar no ao vivo ou Ele vai falar no gravado. Tem live gravada que vai chegar para você, às vezes, porque você não assistiu ao vivo e Deus vai querer falar com você e vai ser lindo também. Amém? Então não ignore a palavra do Senhor quando chegar até você, ou ao vivo ou gravado. É a palavra do Senhor. Amém? E com certeza Deus tem um propósito em toda palavra que chega até você. Não é bem assim, meus amados? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 33, verso 7. Eu quero que você coloque aí, Salmos 33, verso 7. Glórias a Deus, porque escuta isso. Esses salmos, ele mostra para você o que é que vai acontecer em relação à verdade que uma pessoa te esconde. Deus abençoe quem colocou aí os salmos, amém? Olha aqui, o Salmos 33, verso 7 vai dizer assim: Ele, ou seja, Deus, ajunta as águas do mar, como no montão. Eita, terra de mistério. E eu quero que você entenda uma coisa. Se Deus tem o poder de ajuntar águas do mar como num montão, eita glória. Se é Deus que é responsável por juntar as águas do mar, eita Deus, Ele pode juntar aquilo que Ele quer. Eita. E sabe o que eu vejo aqui hoje? O que Deus está falando comigo nesta palavra? Que Ele vai juntar águas que se dividiram. Eita, terra de mistério. O Senhor falou que nos próximos dias, na tua vida, Ele vai juntar, viu? As águas divididas. E o que são águas divididas? É esse processo que tu está vivendo com essa pessoa que tu ama. Eita Deus, você tem vivido um processo de divisão. Divisão. Eita, terra de mistério.
E o Senhor, dentro dessa palavra, hoje mostra, glórias a Deus. Olha aqui, o título dessa live fala assim: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Essa palavra hoje mostra que dentro de poucos dias você vai se regozijar com o que Deus vai fazer. Essa palavra mostra, glórias a Deus, o cântico. Ela diz assim: regozijai-vos no Senhor, louvai ao Senhor com harpa, com saltério, com 10 cordas, cantai um cântico novo, tocai e cantai com júbilo. O que é que essa palavra mostra? Ela mostra uma contemplação. Eita glória! Essa palavra mostra uma contemplação. O que é uma contemplação? É você ver, é você enxergar, é algo se tornar real. E eu quero que você coloque assim aí abaixo nos comentários: eu vou contemplar. Você vai contemplar isso que vai ser revelado para você aqui agora. Você está para contemplar. Você vai contemplar um grande agir de Deus. Você hoje pode estar aqui nessa live chorando. Você hoje pode estar aqui nessa live angustiado. Você hoje pode estar aqui nessa live entristecido. Mas o Deus de Israel te trouxe aqui para te dizer: tão somente se prepara para contemplar. Você vai ver a contemplação de quê? Porque se você vai contemplar, você tem que contemplar alguma coisa. Quem contempla, contempla alguma coisa. Não é bem assim? Glórias a Deus, né? Contemplar é um verbo. Contemplação. Eita, terra. Quem contempla, contempla alguma coisa. E a palavra aqui mostra o quê? A contemplação das obras de Deus. Eita! Tu sabe o que é que tu vai contemplar agora? Tu vai contemplar o quê? Eu te pergunto, coloque aí porque eu quero que tu entenda. Aqui no dia de hoje o que Deus está te mostrando. Coloque assim, as obras de Deus, porque você já colocou aí que vai contemplar. Mas quem contempla, contempla alguma coisa. Então coloque assim, as obras de Deus. Para que você saiba que isso que vai acontecer entre você e essa pessoa, que isso que Deus vai fazer entre tu e alguém, é uma obra dele. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Tu vai contemplar as obras de Deus por causa do que está acontecendo. Todo mundo já sabe, menos você, mas hoje aqui Deus vai te mostrar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no dia de hoje o Senhor te mostrará qual é a obra de Deus que tu vai contemplar. Amado Deus e querido Pai, glórias a Deus, é o Deus que quer te mostrar, o amado Deus e querido Pai. Glórias a Deus, o amado Deus e o querido Pai, aquele que pode todas as coisas. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 33. O Senhor ajunta as águas do mar como no montão. Ele vai juntar o que está dividido. Ele vai juntar o que está afastado. Ele vai juntar, eita, terra de mistério, o que se desestruturou, para tu saber que enquanto o inimigo trabalha para separar, enquanto o inimigo trabalha para dividir, o Senhor ainda trabalha para juntar. Amém? Glórias a Deus. O meu Deus ajunta as águas. Coloque aí nos comentários. O meu Deus ajunta as águas. Glórias a Deus. Amém? Escute. Glórias a Deus. Essa pessoa, ela está escondendo de você. Eita, Deus de mistério. Mas muita gente já sabe o que aconteceu ontem à noite. E o que aconteceu foi um grande embaraço na vida de uma pessoa que te desonrou. Eu vejo uma pessoa que ela foi responsável por uma desonra muito grande na tua vida. Sabe? Essa pessoa, para te desonrar, ela ouviu pessoas aí. Ela se deixou ser levada por influências. Ela foi mal influenciada para te desonrar.
Meu Deus. Só que quando tu se entristece nesse lugar, tu não se entristece por causa das pessoas que influenciaram essa pessoa que tu ama. Tua raiva é da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa poderia ter fechado os olhos para a má influência. Essa pessoa poderia ter ignorado as más influências. Só que ela foi. Ela se permitiu ir. Ela se deixou levar. E quantas das vezes nesse lugar tu tem questionado ao Senhor por quê? Quantas das vezes nesse lugar tu pediu a Deus para essa pessoa não ser influenciada por pessoas aí? E você deixou, e você viu Deus deixar. Meu Deus. Você pediu a Deus, você orou, você conversou com a pessoa, mas continuou. E Deus deixou porque Deus quis mostrar o seu valor. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós temos um jeito de mostrar o nosso valor para as pessoas. Como? A gente falando com elas e lembrando dos nossos feitos. Quantas das vezes, quando você quer mostrar o seu valor, você fala assim com alguém: fulano, não lembra não quando eu fiz isso por você? Fulano, você não lembra não quando eu, abri mão de muita coisa, deixei de fazer para mim, para fazer por você, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. Nós, seres humanos, mostramos os nossos feitos quando a gente quer fazer alguém entender o nosso valor, né? A gente faz isso na vida sentimental. A gente quer tentar fazer a pessoa entender o quanto que a gente foi bom, mostrando para elas o que um dia a gente fez, mesmo sabendo que a pessoa sabe. Mas a gente gosta de refrescar a memória das pessoas, né? Tem pessoas que na hora da raiva não é que você vai passar na cara, não é isso. É que tem pessoas que são tão orgulhosas, são tão faladeiras, são tão ingratas, que elas têm que ouvir que você já fez. Porque senão ela não lembra. Só que Deus é diferente. A forma de Deus mostrar o nosso valor, o valor do que um dia um ser humano fez pra gente, a forma de Deus mostrar é deixando muitas das vezes os seres humanos fazer aquilo que eles querem. É deixando os seres humanos se enganar. Eita Deus, a forma do Senhor mostrar o nosso valor. Você mostra desse jeito, mas Deus não. Deus deixa o ser humano fazer o que não era para fazer, ir aonde não era para ir, se envolver aonde não era para se envolver, confiar em quem não era para confiar. Deus deixa. Essa é a forma de Deus mostrar, essa é a forma de Deus tratar. Eita, terra de mistério, é desse jeito. Deus não deixou Jonas achar que ia para Tarsis. Essa é a forma dele mostrar. Eita, terra de mistério. Agora, eita Deus, nós é que não temos paciência. Nós é que não temos paciência para lidar com isso. Por quê? Porque quando isso acontece, a gente fica angustiado. Quando isso acontece, a gente se preocupa. A gente fica com medo de perder. Meu Deus. E tem uma pessoa aqui nessa live que você está com medo de perder. Por causa do tempo, por causa do que está acontecendo, por causa do distanciamento, por causa da ausência. Só que Deus manda lhe dizer que você não perderá. E o sinal que você não vai perder para você aqui hoje é o que aconteceu e você não sabe. O que está acontecendo, o que já aconteceu. Tem muita coisa que já aconteceu e coisas que está acontecendo. E eu vou entregar para você na visão que Deus me deu aqui.
Porque o Senhor, ele me revelou que para que eles venham a juntar águas, eita, terra de mistério, muitas das vezes, para que você venha a cantar, Deus precisa tratar com pessoas. E para Deus tratar com pessoas, eita, terra, Deus tem que mostrar o seu valor. E eu vi uma pessoa que ela está vivendo um embaraço, aonde nesse embaraço que essa pessoa está vivendo, eita, terra de mistério, máscaras foram arrancadas, por isso que ela está no embaraço. Máscaras foram arrancadas. Deus arrancou máscaras. Eita, terra. Eu vi não apenas uma máscara sendo arrancada. Sabe? Na visão que Deus me dá, eu via uma pessoa que é a pessoa que tu ama, encantada. Eita, terra de mistério, com um rosto bonito. O rosto era muito bonito, muito bonito. O rosto era muito formoso para essa pessoa. E essa pessoa, ela olhava e ficava encantada com esse rosto bonito. Mas eu via uma mão arrancando várias máscaras, porque quando arrancava, não era só uma. A máscara tinha várias capas. 1, 2, 3, 4. Eu via várias máscaras sendo arrancadas. A máscara do rosto bonito. De que se mostrava com o rosto bonito. E o Senhor, ele me revela que a pessoa que tu ama, ela viveu, eita, terra de mistério. Ela viveu uma realidade que ela não esperava viver. Aonde ela viu várias máscaras serem arrancadas ao mesmo tempo. Não foi só uma. Essa pessoa, ela conheceu de alguém várias identidades ao mesmo tempo. Eita. Você está entendendo? Muita coisa essa pessoa deixou de enxergar. E quando Deus decidiu mostrar para essa pessoa o que ela não estava conseguindo ver, Deus mostrou tudo de uma vez. Eita, terra de mistério. E para essa pessoa, isso foi um embaraço na vida dela. Porque Deus mostrou tudo de uma vez só. Eita, terra. E olha aqui. Essa pessoa se angustiou muito. E muitos souberam. Muitos viram. Muitos estão acompanhando isso que essa pessoa que tu ama está passando. Só você que ainda não sabia. Porque tem milagres nossos que nós vamos viver que a gente ainda não vai saber e muita gente vai saber. Exemplo. Glórias a Deus. Quando Davi, ele decide tirar Mefibosete da terra de Lodebar, ele fala para Ziba: tem alguém vivo da família de Saul para que eu possa usar de beneficência? Ziba sabia. Ziba entrega a resposta para Davi e diz: tem Mefibosete. Ou seja, o nome de Mefibosete estava sendo falado no palácio. Ziba sabia o que iria acontecer com Mefibosete. Ziba sabia o pensamento que já passava na cabeça do rei, mas Mefibosete estava lá em Lodebar e ele não sabia de nada. Eu estou lhe entregando esse exemplo, não vou pregar sobre Mefibosete, mas eu estou lhe entregando esse exemplo para você saber que tudo que eu lhe entrego aqui, eu lhe entrego não porque eu acho. Eu lhe entrego diante de exemplos que tem dentro da palavra do Senhor. Então, há momentos que pessoas vão saber do seu milagre antes mesmo de você. Você está entendendo? Ziba não tinha dito nada para Mefibosete, mas ele sabia que o rei ia arrancar Mefibosete da terra de Lodebar. Ele sabia que o rei pretendia ter Mefibosete perto dele. Ele sabia que Mefibosete estava na cabeça de Davi. Eita, terra de mistério. E você ser uma pessoa que está em má situação e você saber que você está na cabeça do rei para ser honrado, é algo muito importante. E olha aqui, ninguém quer te dizer, ninguém quer te falar a verdade. Ninguém quer te mostrar que alguém quebrou a cara. Eita, terra, mas o Senhor te mostra. Sabe por quê? Porque isso que vai acontecer vai trazer o seu milagre. Meu Deus.
Isso que vai acontecer vai trazer a tua vitória. E Yolanda Borges está dizendo assim, testemunho missionária. Deus te usou nas lives muitas vezes e ontem a bênção veio até minha porta. Eu assinei um papel de vitória. Ore por porta de emprego. Tá muito estreito aqui financeiramente. Mas, ô Yolanda, o Deus que já te fez assinar o papel de vitória, o Deus que já começou a obra na sua vida, Ele não deixa nada pela metade, viu, minha filha? Ele é o Deus que vai fazer você viver a totalidade dele. No nome do Senhor Jesus, você que está vendo o testemunho da Yolanda, declare assim: eu vou viver a totalidade de Deus. Declare: eu vou viver a totalidade de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai viver a totalidade de Deus também, Yolanda. Por que você vai declarar isso? Porque talvez você esteja como Yolanda, vendo muita coisa até mudar, mas vendo em outra área da sua vida algo se perder. Ninguém vive meios milagres, ninguém vive meias bênçãos, ninguém vive meias vitórias. Você vai viver a totalidade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A irmã de Marques está dizendo, testemunho missionária, há 1 ano e 1 mês, meu marido saiu de casa, mas Deus me deu uma palavra e eu estou vendo o reboliço de Deus. Ele me repudiou e hoje estamos nos falando. Creio no milagre de Deus. Olha aqui, amados, o homem que repudiou há 1 ano e meio atrás, agora já está falando com a irmã. E ela disse algo claramente aqui. Ela disse, porque Deus me deu a palavra. Amém? Então, aquilo que Deus fala, Deus cumpre. 1 ano e meio depois, Deus já começou a cumprir. E de Marx, você vai viver a totalidade de Deus. Recebe no nome do Senhor Jesus. Amém? Glorificado seja Deus, o Deus que está, glórias a Deus, bradando, e o Deus que faz. Amém? Glórias a Deus. Então, escuta isso. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus que ajunta águas, Ele manda te dizer que Ele já começou a agir ao teu favor. Presta atenção. Essa pessoa viu várias máscaras serem arrancadas. E você sabe o que aconteceu? Eita, terra de mistério. Essa pessoa, ela começou a entender o teu valor. Ela começou a ver o que você por vezes falou e ela não deu ouvido. Você está entendendo? O Senhor mostra o seu valor desse jeito, na experiência. Uma pessoa hoje, ela está amargamente arrependida neste exato momento, porque ela ouviu quem não era para ouvir. Porque ela, eita Deus, acreditou em quem não era para acreditar. Porque ela se envolveu em quem não era para se envolver. E muitos já sabem que essa pessoa não está bem. Muitos já sabem que essa pessoa está entristecida. Muitos já sabem. Eita, terra de mistério. E a palavra que o Senhor, Ele colocou aqui hoje ao meu coração, glórias a Deus, além dos Salmos 33, que mostra a contemplação da obra de Deus, que é o que tu vai ver aí, o Senhor, Ele falava, glórias a Deus, que embora até aqui isso tenha sido um problema para você, os primeiros sinais de vitória vão começar a surgir. E eu vou passar para você aqui agora o que é que você vai ver como os primeiros sinais da sua vitória aí. Amém? Porque talvez você orou várias vezes e você pensou que tudo estava perdido. Você pensou que nada iria acontecer. Só que Deus, Ele já trabalhou na causa que você pensou que está perdida. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A irmã Sidney Nunes está dizendo assim, testemunho. Hoje de madrugada, Deus mostrou um sinal. A pessoa que eu amo, que está em silêncio, ela fez um avatar no WhatsApp de nós dois juntos, para a honra e glória para o nosso Senhor. Que coisa linda! Olha aqui, a pessoa está em silêncio, mas fez um avatar com a irmã. Você está entendendo? Com o irmão, né? Sidney, é um irmão. Glórias a Deus. Eu quero declarar, Sidney, que é só o começo das bênçãos de Deus na tua vida.
Amém? Glórias a Deus. Deus vai dar vitória, Deus vai alegrar o teu coração. O Senhor é o Deus que moverá diante disso e Ele alegrará. Glórias a Deus, o coração do irmão. Amém? Glórias a Deus. Escuta, 1 Reis, capítulo 18, glórias a Deus, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Coloque aí no nome do Senhor Jesus. Você vai saber que em tempos de crise, o Senhor ainda dá sinais. Você crê? Você crê que em tempos de crise o Senhor ainda dá sinais? Eita, terra de mistério. Você que crê, coloque assim: o nosso Deus ainda mostra sinais em tempos de crise. O nosso Deus ainda mostra sinais em tempos de crise. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. A irmã Gisele está dizendo, testemunho: eu usei a minha fé e uma causa na justiça que há 5 anos estava parada, saiu e o valor é alto. Já recebi um sinal na minha conta e creio que Deus me dará a bênção completa. Gisele, eu quero declarar que é só o começo das bênçãos de Deus na sua vida. Amém, filha? Receba no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que coisa linda. É só o começo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Você que já deixou a referência bíblica aí, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ouça com atenção o que Deus manda lhe entregar. Amém? Você, já tem gente aí, o próximo testemunho será o meu. Que coisa linda. Coloque mesmo, o próximo testemunho será o meu, porque Deus te honrará aí dentro desse lugar. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Glórias a Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, que algo estava oculto para Acabe, mas o profeta, ele estava revelando o que já estava acontecendo espiritualmente naquele lugar. Você está entendendo? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, glória. O cenário era de crise. Quem é você que entrou aqui hoje em um cenário de crise? O cenário aqui nesse contexto era de crise. Não tinha sinais de chuva. Meu Deus. Eita, terra de mistério. Não havia sinais de chuva. Glórias a Deus. Eita, Deus. Mas o Deus de Israel, ele estava falando, mesmo diante da ausência de sinais. E os sinais viriam logo em breve. E depois dos sinais, algo muito forte estava para acontecer. O Senhor está falando aqui hoje. Não existem sinais, mas tem algo acontecendo. Os sinais já vão começar a surgir para você ver. E depois dos sinais, algo muito forte vai acontecer. E eu vou te entregar tudo. Glórias a Deus. Sueleide está dizendo o testemunho, missionária. Nas lives, a senhora tem falado sobre finanças, que Deus vai honrar. E hoje o advogado me mandou um áudio sobre uma causa na justiça. Já saiu uma parte do dinheiro, falta o restante. Sueleide, eu quero declarar que é só o começo, minha filha, das bênçãos de Deus na sua vida. Receba, glórias a Deus, essa vitória completa aí no nome do Senhor Jesus. Amados, uma coisa que eu estou vendo muito aqui, que Deus tem liberado, glórias a Deus, muito dinheiro sobre causa na justiça, amém? Que coisa linda. Eu quero que você, que está esperando da parte de Deus algo ser liberado também para a sua conta, declare aí, o próximo testemunho será o meu, porque Deus tem desbloqueado, amém? Recursos inesperados para os irmãos, amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. É o Deus que surpreende, é o Deus que traz vitória. Glórias a Deus, amém? A irmã
glórias a Deus. Maria Isabel está dizendo que os sinais já começou. Amém? Que coisa linda, Maria Isabel. Deus vai trazer a resposta para você completa. Amém? Glórias a Deus. Então escuta, a palavra do Senhor, ela vai mostrar o profeta Elias, aquele que tinha uma visão espiritual do que estava para acontecer naquele cenário de seca, naquele cenário de crise. O profeta, ele começa a acalmar o rei Acabe, aquele que estava preocupado e que não tinha a mesma visão espiritual que o profeta tinha. Você está entendendo o mistério? Porque Elias vivia em oração. Elias, ele conseguia entender a linguagem espiritual. Acabe não. Acabe era o rei. Acabe só conseguia se basear pelo que ele via. E esse é um momento em que Acabe estava muito preocupado. Deus está falando com você. Quem é você que entrou aqui muito preocupado? Quem é você que está muito preocupada com essa situação? Porque você não está vendo sinais. E a crise que você viveu te preocupa. A crise que você está vendo acontecer aí te angustia. O silêncio, eita Deus do mistério, te deixa com ansiedade. A falta de chuva estava angustiando Acabe. A falta de sinais, o silêncio relacionado à mudança de estação estava fazendo Acabe não querer mais comer, com certeza. Eita, terra de tanta preocupação. Talvez tenha alguém aqui que não quer mais comer. Elias diz assim: Acabe, come, bebe. Porque eu ouço o barulho de chuva. Elias diz assim para Acabe: Acabe, tu não está vendo? Mas olha aqui, Acabe, enquanto tu não está vendo nada, existe um ruído. Eita! Existe um rebuliço celestial. Eita, glória! Existe um barulho que não está sendo disponível para você. Tu está entendendo o que o profeta revela para Elias? Existe um barulho diferente que os teus ouvidos não conseguem ouvir, que não está sendo revelado para você. É barulho de chuva, Acabe. Eita! É barulho do que tu te preocupa. Tu está se preocupando, mas enquanto tu se preocupa, tem um barulho que tu não consegue ver, mas logo tu saberá. Pode comer, pode beber, pode descansar, porque, barulho de milagre já. Eita! Meu Deus, olha o que Deus manda te entregar aqui agora. Há barulho de milagre em um lugar. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: tu não está vendo nada, tu não está ouvindo nada, mas barulho de lugar existe. Barulho em um lugar existe. Barulho de milagre, do teu milagre. Olha aqui, para muitos, o barulho que está existindo pode ser até um problema. Para muitos, o barulho é decepcionante. Para outros, o barulho já mostra a tua vitória. Eita, é desse jeito. Mas esse barulho, ele traz o que tu está pedindo ao Senhor. Esse barulho, ele traz o milagre que você tem buscado. Esse barulho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse rebuliço que está acontecendo dentro de um lugar, é o Senhor agindo ao seu favor. Eita, terra de mistério. Deus está bradando aqui hoje: estou agindo ao seu favor. Coloque aí abaixo nos comentários, você que crê nessa palavra: o meu Deus agirá por mim. Meu Deus. Porque em um momento aí dentro desse lugar, você chorou, porque você percebeu que as suas palavras não eram mais o suficiente para mudar o que alguém pensava sobre você. Você chegou a chorar porque você percebeu que o que você diz, o que você faz, não é mais suficiente, meu Deus, para mudar
o que alguém diz ao teu respeito, o que alguém pensa sobre o futuro relacionado a você. Você percebeu isso? E eu vi que até você chorou. Sabe, Acabe não queria comer. Acabe não tinha fome. Acabe estava preocupado. Por quê? Porque a falta de sinais perturbava ele. Eita. É o tuco de Deus. O que é o tuco de Deus, missionário? É quando você senta aqui assim, ó, no teu coração, tuco. E você diz, não, isso só pode ser para mim. Por quê? Porque você não tem conseguido descansar, porque a falta de sinais te inquieta. A falta de sinais te angustia. Eita, teca de mistério. A falta de sinais faz você pensar que não vai ter, eita Deus, ter restauração. E o Senhor, Ele decidiu hoje aqui falar ao teu coração. Eita glória, o ruído há dentro de um lugar. E o ruído que há dentro de um lugar é uma pessoa se arrependendo, se entristecendo dentro de um grande embaraço. Por quê? Porque essa pessoa entende que não valeu a pena ela fazer isso contigo. Muitas máscaras foram arrancadas de uma vez só. E essa pessoa está entendendo que isso foi uma lição para ela. Sim, foi uma lição. Eu vi uma pessoa totalmente arrependida. Meu Deus, eita terra de mistério, de ter feito isso contigo. Totalmente arrependida. E o Senhor manda falar para o seu coração. Eita glória, que Ele é Deus que vai mudar isso. Meu Deus, Ele vai mudar. A irmã Viviane está dizendo assim, testemunho. Assisto as lives tem 3 meses. Estou em processo de divórcio, mas meu marido está se reaproximando de casa e brigando com Penina. Ele veio ontem ver os filhos e me cumprimentou com selinho. Que coisa linda, Viviane! 3 meses que tu tem acompanhado essa live em processo de divórcio e Deus está mudando o quadro. E eu quero declarar, Viviane, que o Senhor vai fazer na tua vida como Ele já fez na vida de muitos irmãos aqui. Foram muitos irmãos que tiveram casamento restaurado pós-divórcio. Amém? Você não é a primeira. Você é uma das muitas pessoas que vão aqui nesta live testemunhar. Eita glória, restauração pós-divórcio. Amém? Que coisa linda. É só o começo do trabalhar de Deus. Isso é sinais de Deus. É o Senhor mostrando para você que, glórias a Deus, Ele é o Deus que embaraça lá e desembaraça na tua casa. Tu tá entendendo o mistério? E essa palavra de hoje, ela está mostrando o teu milagre, viu? Então, você que está vendo o testemunho da Viviane, glórias a Deus, 3 meses pagando preço, orando, 3 meses ouvindo a palavra do Senhor, 3 meses no aguardo, e o Senhor já começou uma boa obra, amém? Dentro da casa dele, tendo confusão com Penina, brigando com Penina e se aproximando de volta de casa, amém? É o Deus que tudo pode, é o Deus que, glórias a Deus, vela para fazer, amém? Então escuta isso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. A palavra do Senhor vai mostrar que Elias, ele revela para Acabe, em um sinal de crise, o que estava para acontecer. Eita Deus, Deus está revelando para você aqui, neste tempo de crise entre você e alguém, que uma restauração está para acontecer, porque o que Deus decidiu fazer do lado de lá, Deus já fez. Você está vendo uma irmã testemunhando aqui agora, que o homem está brigando com a Penina. É quando o Senhor decide arrancar máscaras de uma vez só. Tem pessoas que dão confiança para quem não é para confiar. Tem pessoas que dão razão para quem não é para dar. Fica contra os de casa, fica contra a pessoa que já fez de tudo por essa pessoa, age com ingratidão. Para quê? Para acreditar em uma pessoa que conheceu agora há pouco. Para confiar em uma pessoa, para dar credibilidade para uma pessoa que nem mal, quem sabe que mal conhece. E quem é que faz isso? O inimigo. A missionária. Mas está transferindo a culpa da pessoa para o inimigo? Não. É porque somente uma pessoa influenciada pelo inimigo para fazer isso. Uma pessoa em sã consciência não faz.
Você está entendendo? Mas hoje aqui, glórias a Deus, o Deus de Israel quer lhe mostrar sinais do que está para acontecer. Em Samaria o cenário era de fome. Em Samaria o cenário era de seca. Mas olha aqui, o profeta chega revelando para Acabe que é um barulho diferente, que Acabe não ouvia. Eita, estava acontecendo. E que Acabe, embora não tivesse vendo aquilo ainda, logo, logo Acabe ia ver. Sim. Logo, logo Acabe iria ver. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar, glórias a Deus, que Elias vai orar. Elias vai orar, e quando Elias vai orar, glórias a Deus, pela 7ª vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele sinal que Elias só estava ouvindo o barulho, e que somente o profeta, aquele que tinha o direcionamento espiritual, conseguia ouvir, aquele sinal começa a se manifestar no cenário, glórias a Deus, para que todos vissem. E esse sinal que começou a se manifestar, eita glória, ele era um sinal pequeno, do tamanho da mão de um homem, mas que ele traria uma abundante chuva. Meu Deus, eita terra de mistério, meu Deus, o Senhor, ele estava para trazer uma abundante chuva. Eita glória, eita terra de mistério. A irmã está colocando aqui, ó, Valdilene, meu marido Gerson brigou com a Penina Joseane. Deus está tirando as máscaras dela, testemunho. Já está acontecendo com alguém, viu, amados? Já está acontecendo isso aqui. Glórias a Deus. Meu Deus. A palavra do Senhor vai mostrar, é só o começo, viu, filha? É só o começo. Valdeni está dizendo, testemunho, o coração de pedra falou comigo depois, glórias a Deus, de 1 mês sem falar comigo. Hoje ele mandou mensagem para mim parabenizar. Ô Valdeni, tá fazendo aniversário? Eu quero, no nome do Senhor Jesus, profetizar o presente de Deus, que é o desejo do teu coração. Recebe aí, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. É só o começo das bênçãos de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Escuta isso. Aquele sinal traria uma grande chuva. Aquele sinal pequeno que o profeta, eita Deus, começa a ver se materializar no cenário, estava para trazer uma solução para a crise. Estava para mudar aquele processo de crise. Amém? Glórias a Deus. O Senhor manda lhe dizer que alguém está escondendo, eita glória, algo de você, mas o sinal vai vir para você, e após esse sinal vir, você vai ver que a crise chegará ao fim. Vai vir um sinal. Vai vir um sinal que Deus te honrou. Vai vir um sinal para você em breve. Olha aqui, a qualquer momento vai acontecer. E o Senhor manda dizer para você que essa crise, eita Deus de mistério, ela chegará ao fim. O Senhor está visitando uma pessoa aqui hoje nessa live. Quem é você que está vivendo um processo de crise? Quem é você que está vivendo um processo de seca? Quem é você que está vivendo um processo de tribulação? A situação dentro de Samaria era, olha aqui, é inconstante. Era incerta. Meu Deus, instável. Eita, Deus de mistério, instável. E eu quero que você que entrou aqui hoje dizendo assim, minha missionária, parece que essa pessoa sou eu porque meu casamento está instável. Minha vida financeira está instável. Minha vida sentimental está instável, minha missionária. Meu Deus, quem é você? Eita, terra de mistério. Porque o Senhor manda falar para o seu coração
que ele está entrando na área da tua vida que está instável. Eu vi que aqui tem uma pessoa com a vida financeira instável também. Por isso que Deus está revelando isso aqui agora. Não é só a vida sentimental. A vida financeira está instável. O Senhor vai visitar essa área da tua vida, viu? E Ele está trazendo estabilidade. Estabilidade na tua vida sentimental e estabilidade na tua vida financeira. Vitória na tua vida sentimental e vitória na tua vida financeira. Recebe esse sinal no nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que depois daquele sinal pequeno do tamanho da mão de um homem, o cenário normal começa a mudar. O cenário começa a, meu Deus, se transformar. E veio uma grande chuva. Ou seja, aonde existia uma preocupação na mente de Acabe, no coração dele, eita glória, que ele não queria mais nem comer, nem beber, aquela preocupação sai, porque a crise, a seca chega ao fim. Meu Deus, a seca vai chegar ao fim aí, a crise vai chegar ao fim aí, glórias a Deus. Aonde existe uma preocupação constante na tua cabeça, Deus está para descer nesse cenário uma providência. Deus está para lhe revelar que Ele ainda é Deus que restitui. Dentro daquele lugar, Acabe estava preocupado porque estava com medo de ter morte ali. Mas não ia ter morte porque o Senhor iria chegar com vida. Talvez tu entrou aqui hoje, tu está preocupado, pensando que é o fim, pensando que vai ter morte, mas o Senhor manda lhe dizer que Ele está chegando com vida. Eita! Coloque aí, Deus está chegando com vida. Coloque essa palavra aí. Deus está chegando com vida. Coloque aí. Glórias a Deus. Porque Deus está te visitando aqui hoje. Trazendo certeza neste negócio. Trazendo resposta em meio a esse dia mau. Trazendo confirmação em meio a esse embaraço que você está vivenciando aí. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Salmos 33, verso 7. Glórias a Deus. Nós estamos entrando em campanha hoje, amados, de oração. Glórias a Deus, sobre a contemplação das obras de Deus. Para você contemplar as obras de Deus. Quem é você que dentro do seu coração que você mais precisa contemplar as obras de Deus? Prepare um copo d'água aí. Porque nós vamos orar para você contemplar as obras de Deus. Nós vamos entrar nessa campanha, nesse propósito. O propósito que nós entramos é nisso, no foco. Aquilo que a gente ora com propósito, com foco, glórias a Deus, o propósito é nos Salmos. E que Salmos é esse? É os Salmos da contemplação das obras de Deus. Então, aquilo que a gente ora com propósito, naquilo, a gente crê na resposta. Glórias a Deus, porque o Senhor garante nossa vitória. Amém? Então, olha aqui, a palavra do Senhor vai mostrar aqui a contemplação das obras de Deus. E quando nós perguntamos ao Senhor aqui que contemplação é essa, Deus dá essa resposta no verso 7, aonde o Senhor fala que Ele ainda ajunta as águas do mar. Ele junta águas. Eu não sei quais foram as águas que se separaram na tua vida, as águas que estão divididas nesse lugar, mas o Senhor vai juntar águas. Você crê que Deus vai juntar águas aí? Eita glória! O Deus que junta águas, Ele vai visitar uma pessoa nesta live aqui hoje. Glórias a Deus, para juntar as águas que estão divididas aí. Amém? Amados, tem irmãos que quando nós estamos entrando na oração, na campanha, na oração do propósito, nos Salmos, tem irmãos que decidem fazer propósito nos Salmos. Amém? Propósito na palavra do dia, na palavra da oração, da campanha de oração, do propósito. Então, você que sente de Deus de entrar em propósito com Deus, peça para Deus honrar o seu propósito, amém? Porque tudo que nós vamos fazer diante do Senhor, pedir ao Senhor, é interessante nós apresentarmos a Ele, para que todos os nossos planos, para que tudo que a gente pede ao Senhor, Ele nos faça ser bem-sucedido nisso. Amém?
As pessoas que perguntam, minha missionária, como é o propósito? Amados, nós estamos entrando em campanha de oração, no propósito dos Salmos 33. Mas se você deseja fazer um propósito com o Senhor, é entre você e Deus. Você faz se você sentir esse desejo no seu coração e é como Deus ministrar dentro do seu coração, que você faz esse propósito com Deus. Amém? Aqui nós só vamos orar e o propósito é entre você e Deus. Amém? Que o Senhor, Ele venha honrar o seu propósito. Eu profetizo que o Senhor é Deus que te honrará. Amém? Então peça para Deus honrar. Eu não quero fazer o propósito. Não tem problema. Aqui você faz como você sente de Deus. Coloque sua fé em ação. Declare assim: Deus, honra a minha fé. Minha missionária, eu quero fazer um voto. Então faça conforme Deus ministrar mais uma vez no seu coração. Declare: Deus, honra meu voto. Amém? Você faz aquilo que você sente de Deus e se você sente de Deus. Amém? Prepare um copo d'água aí para a oração, que eu vou deixar um recadinho. Eu quero agradecer aos irmãos que nos últimos dias ou no dia de hoje têm se deixado ser bênção de Deus nesse ministério. Você que assiste essas lives todos os dias com a sua visualização, você que ora pela sua missionária e você que é um ofertante ou um dizimista voluntário dessa obra, eu quero agradecer a Deus primeiramente e profetizar sobre a sua vida a colheita de tudo que você tem semeado nesta obra, tudo que um dia você já semeou, tem semeado ou vai semear um dia. Que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus, receba a colheita aí. Amém? E você que deseja ser um ofertante dessa obra, as ofertas aqui são voluntárias, são espontâneas, só oferta aqui quem é tocado por Deus. Da mesma forma, ser um dizimista, você faz isso se Deus tocar no seu coração. Mas se hoje Deus está tocando no seu coração para você honrar essa obra, eu quero, no nome do Senhor Jesus, primeiramente que você peça para Deus honrar a sua oferta, honrar o seu dízimo, amém? Porque o Senhor é o Deus que honra. E aí no topo dos comentários tem uma chave PX dessa obra, que se chama Ministério Profético Marian Alexandre. Essa mesma chave PX também está na nossa bio, amém? E aqui na nossa bio você também vai encontrar um dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX. Ou você pode estar ofertando como muitos irmãos têm feito no dia de hoje, através do Superchat e do Valeu Demais pelo próprio YouTube. Que Deus lhe abençoe. Amém? Gostaria de lembrar os irmãos para ficar muito atentos que nós aqui não entramos em contato com os irmãos para fazer nenhum tipo de oração ou nenhum tipo de atendimento ou liberar nenhuma palavra para você em troca de dinheiro. Então, se isso chegar até você, pessoas usando o nome da sua missionária, lhe pedindo dinheiro em troca de oração, lhe pedindo dinheiro para ajudar instituições X ou Y, não sou eu. Eu não entro em contato para pedir dinheiro. Amém? Aqui só tem duas formas de você ofertar, através... tem também o Superchat, né? Mas dos dados bancários, a chave PX, que é no nome da sua missionária, e o dado bancário que está na bio, que também tem o nome da sua missionária. Então, não existe nome de terceiros para você ofertar. Amém? Nem a gente pede. Aqui tudo é voluntário, você só faz se você sentir de Deus. Se isso chegar até você pedindo, não sou eu, não faça. E os dois dados bancários têm o nome da sua missionária, não tem como você se enganar. Amém? Glórias a Deus. Pega o seu copo d'água no nome do Senhor Jesus. Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Senhor, nós entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Te apresentamos, Senhor, esse copo d'água e nós Te pedimos para o Senhor ungir essa água, Senhor. Oh, meu Deus, nós consagramos essa água e entramos nessa campanha de oração. No Salmos 33, os Salmos da contemplação das Tuas obras, meu Deus. Nós pedimos para que esse homem e essa mulher que ora comigo agora venha, meu Deus, a contemplar as Tuas obras. Nós pedimos, Senhor, pelo verso 7 também. O Senhor é o Deus que ajunta as muitas águas. Ó Senhor, age, meu Deus, na área da vida deste homem e desta mulher que está tudo dividido, que foram águas divididas. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos que assim como o Senhor visitou aquele lugar
aonde o profeta Elias, ele viu barulho de milagre. Ele ouviu barulho de chuva. Ó Senhor, e aquilo foi materializado no cenário para cessar uma crise, para cessar uma seca. Não houve fim, não houve morte, mas houve alegria, houve vida, houve testemunho. Ó Senhor, nós pedimos nesse momento que quando esse homem e essa mulher beber desta água, contemple essa bênção. No nome do Senhor Jesus, beba dessa água com fé. E declara: a água do meu milagre. A água do meu milagre. Eu quero profetizar o milagre de Deus, a contemplação da obra de Deus na tua vida sentimental, nas tuas finanças, no teu relacionamento, na tua família, na tua vida conjugal, na tua saúde. Receba no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te honrará aí dentro desse lugar. Glórias a Deus. Você que ficou até o fim dessa live, no nome do Senhor Jesus, deixe a sua curtida para que outras pessoas venham a ser visitadas pelo Senhor. Amém? Através da sua vida. Que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus. Eu estarei lhe aguardando à noite, amém? Às 19 horas, no nosso outro canal, o canal Mariana Alexandre Oficial, e às 20 horas e 5 minutos aqui no canal Resposta do Alto. Deus te abençoe.